Então eu quero compartilhar uma palavra com os irmãos hoje a respeito de restauração. O Senhor é maravilhoso e a restauração é algo sobrenatural do Senhor. Nós já ouvimos aqui que Ele tem paz para nossas vidas na abertura deste culto. Nós também louvamos que Ele quer mexer com a nossa estrutura e também estamos diante da presença de um Deus do sobrenatural, que quer fazer milagres nas nossas vidas nesta noite, através da sua palavra. Amém? Então eu quero pedir que você abra comigo no segundo livro de Reis, capítulo 5. Nós vamos ler alguns versículos, então peço que você deixe a Bíblia aberta. Nesse primeiro momento, nós vamos ler do 1 ao 6. Segundo livro de Reis, 5, de 1 a 6. E o tema da minha mensagem é: a restauração começa em crer. É o primeiro passo para sermos restaurados, é crer. Amém? Então nós vamos ouvir hoje a respeito de mais um personagem da Bíblia. Como eu disse aqui em um outro momento, numa outra oportunidade que eu tive para trazer a palavra, o Senhor, Ele tem restauração para várias pessoas que nós já, se tivermos como ler na Bíblia, nós vamos ver vários exemplos de restauração. E eu trouxe hoje o que o Senhor quer falar conosco. Como não há coincidência e só Jesuscidência, hoje nós vamos conquistar o 7º mês do ano e vamos falar de alguém que teve que mergulhar 7 vezes para ser curado e para ser restaurado. Amém? Então nós vamos falar de Naamã. Podemos ler? Diz assim a palavra do Senhor: E Naamã, capitão do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu Senhor, e de muito respeito e honra, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios. E era este homem herói valoroso, porém leproso. E saíram tropas da Síria, da terra de Israel, e levaram presa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. E disse esta à sua senhora: antes o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Então foi Naamã e notificou ao seu senhor, dizendo: assim falou a menina, que é da terra de Israel. Então disse o rei da Síria: vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. E foi, e tomou na sua mão 10 talentos de prata, 6.000 siclos de ouro e 10 mudas de roupas. E levou a carta ao rei de Israel, dizendo: logo em chegando a ti esta carta, saibas que eu te enviei Naamã, meu servo, para que o cures da sua lepra. Podei-vos assentar. Como eu disse, nós vamos falar do grande guerreiro Naamã, servo do Senhor. E esse texto que nós lemos, os primeiros capítulos, nós vemos que Israel, a nação de Israel nesse tempo era dividida entre o reino do norte e o reino do sul. O reino do norte era composta por as tribos de Judá e Benjamim, e o reino do sul pelas 10 tribos restantes. A Síria estava localizada ao norte do reino de Israel e pagava tributos ao rei Davi durante todo o seu reinado. Porém, com a morte de Davi, os sírios reconquistaram a sua independência. Israel vivia em constantes batalhas com a Síria, que não é a Síria, é Síria, pelo controle das rotas comerciais que transportavam mercadorias e deveriam passar por Damasco para chegar aos países ricos. Como lemos no início deste texto, o Senhor nosso Deus
deu grande vitória à Síria contra Israel através do seu grande guerreiro Naamã. Deus permite situações nas nossas vidas para que a vontade dele se cumpra sobre o seu povo, sobre a sua igreja. E ele havia preparado aquela situação para que houvesse paz entre Israel e a Síria. Os caminhos de Deus, queridos, e os seus propósitos nem sempre serão claros para nós. Nem sempre nós conseguiremos entender. Mas algo que é certo e você pode acreditar, sempre será o melhor do Senhor para as nossas vidas. Sempre será a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Podemos tirar grandes lições dessa história de Naamã. Mas hoje eu quero compartilhar alguns pontos que o Espírito Santo fez saltar aos meus olhos a respeito de restauração enquanto eu estava estudando este texto. Quando eu soube da campanha, como eu já comentei aqui, o tema mexeu muito comigo. Eu imediatamente decidi no meu coração que eu preciso de restauração, que eu quero ser restaurada pelo Senhor. E então o Senhor começou a trabalhar, né? Quando você crê que Ele pode, Ele começa um processo de restauração na sua vida. E aí Ele me trouxe a esse texto de Naamã, o grande guerreiro, que venceu Israel pela vontade do Senhor. Vejam só. Naamã, um grande guerreiro honrado, homem respeitado pelo seu povo e principalmente pelo rei Ben-Hadad, que é esse rei, o senhor de Naamã, que nós lemos aqui no texto. Provavelmente, queridos, como ele era um homem muito rico, poderoso, de grande patente no reinado de Ben-Hadad, ele já devia ter tentado de tudo para ser curado da sua lepra. Com certeza, já tinha gasto fortunas com médicos, com curandeiros, com feitiços, com sacrifícios a deuses pagãos, que eram o que ele servia. Com certeza, um homem com a sua honra e seu poder não permitiria que uma doença o parasse. Então, ele faria de tudo para que ele pudesse ser curado. Mas, queridos, quantas vezes o acúmulo de riquezas, a ocupação de um cargo de honra no trabalho, ou um cargo de liderança na igreja, ou um cargo, ou honras que você receba por algo que você fez aqui na terra, fazem com que a gente desvie o olhar do Senhor. Fazem com que a gente esqueça quem é que permite as coisas acontecerem na nossa vida. Faz com que a gente esqueça quem é que nos colocou naquele lugar. Porque só Deus pode colocar um servo teu, tanto para honra quanto para desonra. É permissão dele. E aí, queridos, quando nós estamos desse jeito, orgulhosos, cheios de poder e honra como Naamã, o diabo vai e usa, né, situações e pessoas ao nosso redor para tirar proveito dessa nossa condição social. Porque está tudo tão bom, porque está tudo perfeito, porque está tudo tão tranquilo. E aí, o Senhor permite algumas situações para que nós possamos entender quem é que manda, quem é que deu, quem é que tira, quem é que faz, quem é que controla. E, queridos, eu quero deixar uma mensagem aqui para vocês. A gente só descobre quando passa. Porque quando a gente está vivendo esse momento glorioso de poder e honra, a gente deixa que Deus fique em terceiro ou quarto plano. Último não, porque a gente
acredita em Deus, a gente confia nele, a gente é servo, a gente tem cargo, a gente conhece, a gente já confessou com a nossa boca. Então, o último plano não, mas terceiro, quarto. Primeiro vem o trabalho, a casa, o filho, a filha, o genro, a nora, a família, a amizade, o sentimento, o relacionamento, o casamento. E Deus fica lá, terceiro ou quarto. Mas ele está lá. Porém, a gente se deixou envolver por essas questões. E acabamos ficando leprosos. Porque, queridos, a lepra, ela é uma doença que vai corroendo a pele. Ela até destrói as cartilagens. Então, vocês podem imaginar que a pessoa leprosa fica sem orelha, fica sem nariz, enfim, é uma doença horrível. E Deus permite muitas vezes nós ficarmos leprosos na alma, por causa do nosso próprio pecado. Porque nós deixamos de dar ao Senhor o verdadeiro valor que Ele tem, que é sobre todo nome, que é o único que que é o único que é digno de ser adorado e ser louvado, e que é por causa dele que nós estamos aqui. Então nós vemos esse primeiro personagem, que é Naamã, esse grande guerreiro, que aí está leproso, apesar de toda a sua realeza, grande sabedoria, ele era um guerreiro, ele era de alta patente no reinado de Ben-Hadad. Nós vemos que ele, apesar de tudo isso, está leproso. E aí nós vemos uma segunda personagem, quando nós estamos olhando esse texto, acabamos de ler, que é uma escrava, uma menina, que por uma das vezes dessas batalhas que eu já comentei aqui com vocês, que havia entre a Síria e o reinado de Israel, uma das vezes essa menina foi levada como despojo de guerra e foi levada cativa para a Síria. E lá essa menina, ela era escrava e ela era serva da esposa de Naamã. Vivia na mesma casa que ele. Com certeza essa menina, porque Naamã, ele não seguia as leis de Moisés. Então, no reinado de Israel, quem estava leproso tinha que ficar afastado do vilarejo. Não poderia ficar junto com as pessoas, mas ele não. Ele morava na casa dele. Ele fazia todos os tratamentos dele para ser curado na própria casa dele. E essa menina cativa, escrava, que era judeia, israelita, estava na casa de Naamã. E ela era serva. Oh, queridos, que coisa mais linda. Como Deus é perfeito. Como Deus é maravilhoso. Ele permitiu em que um momento em que Israel perdeu a guerra, a batalha contra a Síria, que essa menina fosse levada, porque ele já tinha um propósito com a vida dela. O Senhor faz algo na nossa vida hoje que talvez a gente só vai entender daqui a alguns anos. Mas tudo está sob o controle do nosso Deus. E essa menina com certeza já tinha presenciado o sofrimento de Naamã tentando ser curado. Tantas coisas que ele deve ter feito. Tantos sacrifícios, feitiços, procurado os magos daquela época, porque os reinados que não tinham Deus como guia, como senhor daquele reino, o nosso Deus, eles tinham magos, eles tinham adivinhos, eles tinham uma série de pessoas místicas que acreditavam que podiam curar. Então ele já tinha feito de tudo e ela viu. Ela presenciava esse sofrimento. E, principalmente, ela era escrava da esposa de Naamã. E a sua esposa devia chorar, devia ficar triste, devia falar com ela, né? Olha, o meu esposo sofre tanto, já fez tanta coisa e até agora não conseguiu a sua cura.
Então, a menina fala para sua serva, se ele fosse lá para Israel, lá em Samaria tem um profeta que poderia curá-lo. Queridos, esta menina, mesmo sendo cativa, mesmo estando escrava, numa terra estranha, longe de sua família, longe dos seus costumes, distante de tudo que ela já tinha aprendido na vida até aquele momento, mesmo assim, ela se compadece da vida do seu Senhor. E aí ela diz que ele poderia ser curado. Porque, amados, o Senhor vai nos colocar em lugares, por propósito dEle, em que nós precisaremos demonstrar que caráter nós temos. Quem é que nós vamos passar de imagem naquele local? Nós somos mais parecidos com Cristo? Então não importa se a gente está preso, se a gente está humilhado, se a gente está no deserto, se a gente está numa situação sem esperança nenhuma. Jesus Cristo é na nossa vida. Então é Ele que tem que resplandecer em nós. A menina, mesmo naquela situação, ela se compadeceu, porque ela estava exalando o perfume do Senhor a quem ela servia. E isso o Senhor quer falar conosco. O Senhor quer dizer para nós que não importa onde Ele permitiu que a gente esteja, não importa onde Ele permitiu que nós estejamos sendo cativos, ou sendo humilhados, torturados, ou num deserto. Nós precisamos exalar o perfume daquele que nos comprou com um alto preço de sangue. Então ela fala para ele, vai até lá, lá tem alguém que pode curar, eu creio. E Naamã creu na menina. Foi o primeiro passo que ele deu para ser restaurado, para ser curado. Ele acreditou. Ele já tinha feito de tudo, com certeza. E ele ouve a menina, e aí ele fala para o rei, para o Ben-Hadad, rei, olha, tem alguém lá em Israel, a nossa nação inimiga, mas nós já vencemos. Mas é a nossa nação inimiga. Tem alguém lá que pode me curar. A minha serva veio cativa comigo e ela diz que lá em Israel tem um profeta. Na verdade, queridos, a fama do nosso Deus é desde a antiguidade. Desde a antiguidade não se viu, e nem com olhos, nem com ouvidos se ouviu, um Deus além de ti, que trabalha por aquele que nele espera. Então o nosso Deus era famoso, o nosso Deus era reconhecido por tantas maravilhas que ele já havia feito. Então Naamã disse, olha rei, eu vou lá ver, porque o Deus de Israel já livrou Israel várias vezes de várias situações. Então, esse Deus é bom. Eu quero ir lá ver, esse Deus é poderoso. Eu já fiz tudo aqui, todos os sacrifícios que eu poderia aos deuses eu já fiz. Então, vamos lá ver esse Deus aí, se ele pode me ajudar. Então, ele dá o primeiro passo para a sua restauração. Até aqui ele estava indo bem, porque ele estava crendo, né? Mas ele era um homem de grande poder, um homem de muito dinheiro. Então, o que ele faz? Junta um monte de riqueza, junta um monte de roupas reais, muitos presentes, porque até aqui, tudo que ele tinha feito tinha um preço. Tudo que ele tinha feito até aqui para ser curado tinha um preço, porque os deuses pagãos cobram. Cobram comida, cobram animais mortos, cobram uma série de coisas. Até crianças, recém-nascidos, que os deuses pedem, né, em troca daquele milagre. Então, ele só conhecia deuses assim. E ele se enche de coisas materiais, de riquezas, porque ele fala, com certeza vão me pedir alguma coisa lá. Eu não vou chegar lá e vou ser curado assim do nada. Eles vão me pedir algo. Então, ele se enche e vai. Ele creu, foi preparado
para receber a sua cura. E ele leva uma carta do rei Ben-Hadad para o rei de Israel, dizendo: olha, com as recomendações, estou te enviando o meu servo Naamã para que você o cure da lepra. E aí nós vamos ler mais 2 versículos, 7 e 8, que vão trazer mais personagens para nós. Diz assim: e sucedeu que, lendo o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes e disse: sou eu Deus para matar e para vivificar, para que este envie a mim um homem para que eu o cure da sua lepra? Pelo que deveras notai, peço-vos e vede que busca ocasião contra mim. Sucedeu, porém, que ouvindo Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei: por que rasgaste as tuas vestes? Deixa ouvir a mim, e saberá que há profeta em Israel. Então aqui nós vemos o rei de Israel, mais um personagem da história de Naamã, recebendo a carta de Ben-Hadad por ser o seu inimigo, por já ter sido vencido tantas vezes. Ele fica apavorado. Ele fica cego de medo, ele entra em pânico, ele perde total esperança, ele rasga as suas vestes. Vejam a reação, a atitude do rei de Israel. Ele diminui o Deus que ele serve. Naquela hora que ele recebe a carta, Naamã estava crendo mais do que ele, que nem conhecia o Deus de Israel. Mas Eliseu, que era um profeta, porque os reis naquela época, sempre que havia alguma situação difícil de ser resolvida, o que eles faziam? Chamavam o profeta para pedir conselho. Fala com Deus, veja o que Deus tem com essa carta. Por que esse rei está mandando essa carta para mim? Não, ele ficou tão apavorado, com tanto medo, que ele nem deu bola, ele esqueceu que tinha um profeta no reino dele. Queridos, isso acontece conosco. Isso acontece conosco. Nós recebemos uma notícia e imediatamente nós ficamos desesperados, apavorados, com crise de pânico, com crise de ansiedade, achando que agora é o fim, que nós vamos morrer, que não tem mais jeito, que agora acabou. Essa é a nossa reação, exatamente igual a do rei de Israel. Pode parecer absurdo, mas eu tenho certeza que o Espírito Santo vai falar ao seu coração e vai trazer à sua memória o dia em que você ficou assim, como o rei de Israel, em pânico por causa de uma situação, em pânico por causa de uma notícia. E aí você diminuiu aquele Deus que te serve, que te sustentou até aqui, que te restaurou, que te trouxe, foi Ele que fez tudo. Aí você diminui, porque você fica desesperado, porque nós ficamos cegos pelo medo, cegos pelo pânico, cegos pela nossa razão, porque a gente acha que a nossa razão é a que vale. Sou eu que sei, não Deus. E aí a gente fica cego. E foi isso que aconteceu com o Deus de Israel. Então o Senhor quer falar conosco nesta noite, que nós precisamos. Esse ano, amados, eu já falei, eu quero repetir, é um ano de restauração porque Jesus está voltando. E nós não podemos mais nos deixar paralisar por causa de notícias que Satanás envia. Não podemos. Nós não podemos mais ficar parados, porque o Senhor está voltando e nós precisamos ouvir a trombeta para subir. Então o medo pode nos impedir. Nós não podemos rasgar veste nenhuma. Ao contrário,
Vai chegar o pânico? Vai chegar a notícia ruim? Vai. Vai mais alguém pegar Covid? Vai. Vai ter doença? Vai. Mas o que nós precisamos fazer? É olhar para o Deus Todo-Poderoso que nos criou e nos sustentou até aqui e lembrar que Ele tem propósito. Queridos, como nós podemos ficar desesperados diante de um Deus que fez tantas maravilhas? Sabe essa fama que Ele tinha naquela época? Ele também tem hoje, ou não? Ou só porque você não viu frente a frente o mar se abrir, você não acredita que Ele é poderoso? E quantas coisas Ele já fez por nós? E quantos milagres Ele já fez? Eu só estou aqui por um milagre. Eu só estou aqui por um milagre do Senhor. Há exatamente 11 anos eu aceitei o Senhor como meu Salvador, mas eu queria tirar a minha vida. Satanás mentiu para mim e eu acreditei que eu não valia nada, que eu não servia mais para nada, que seria um alívio para minha família se eu cortasse o meu pulso, Na verdade, eu queria cortar a minha veia aorta, era essa a ideia de Satanás. Mas, gente, isso porque eu não conhecia o Senhor. E aí Jesus me chamou, e olha tudo que Ele fez até hoje. Olha quantas coisas Ele fez. Eu só estou aqui porque Ele concedeu um milagre na minha vida. Porque não é por mim, nem por você, é tudo por Ele. Não é nada sobre nós, é sobre Ele. É porque é propósito dEle. A salvação é propósito dEle para as nossas vidas. E aí nós vamos continuar lendo o texto dos versos 9 ao verso 12, que vai dizer assim: Veio, pois, Naamã com os seus cavalos e com o seu carro, e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo: Vai, lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne será curada, e ficarás purificado. Porém Naamã muito se indignou e se foi dizendo: Eis que eu dizia comigo, certamente ele irá pôr-se a pé. Ele ficará, invocará o nome do Senhor seu Deus e passará sua mão sobre o lugar e restaurará o leproso. Não são, porventura, Abana e Farpar, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não me poderia eu lavar neles e ficar purificado? E voltou-se e se foi com indignação. Ah, queridos, Naamã vai, ele ouve falar que tem um profeta que pode curá-lo, que tem a solução para o seu problema, e ele vai até Samaria encontrar com o profeta Eliseu. Mas quando ele chega lá, queridos, como todos nós, já pensando, a gente já sai de casa imaginando como será, né? Olha, acho que vai fazer isso, vai acontecer isso, será que eu vou ter que... Ai, meu Deus, não sei se eu deixo... Acho que eu vou com uma bolsa pequena, porque se acontecer alguma coisa, eu não estou com aquela bolsa grande. Ai, acho que eu vou com uma sapatilha, porque se acontecer um retela, ai, eu já estou com a sapatilha baixinha, não vai acontecer nada. Ai, eu vou com uma roupa assim, porque qualquer coisa, se eu cair, não vai... A gente já sai assim de casa, pensando que vai ser assim o milagre, porque a gente acha que é a nossa razão. Porque a gente acha que é do nosso jeito. Porque a gente acha que é do nosso jeitão. Como Naamã. Ele era um homem poderoso. Ele tinha um alto cargo. Ele era temido por Israel. Ele havia vencido. Através dele, Israel tinha perdido o domínio. Ou seja, com certeza vai ter banda, tapete vermelho para eu chegar, fogos de artifício, banner com o meu nome, Naamã é demais. Ele imaginou tudo isso. E aí ele chega lá, o profeta nem saiu. Não, o profeta nem saiu, Eliseu ficou lá, recebeu a notícia, manda ele para cá. Com isso, ele com certeza foi buscar o Senhor, já tinha dito para ele o que era para ele fazer, e ele já mandou o recado.
Deus manda te dizer, só que não foi ele que disse. Naamã esperava falar com o profeta Eliseu. Mas ele mandou um mensageiro e disse, olha, o meu senhor disse para o senhor ir ali no Rio Jordão, que por acaso, como vocês já ouviram falar, é um rio muito barrento. E aí ele fala, mergulha 7 vezes que você será curado. Só isso. E volta. Naamã fica indignado. Naamã quer morrer. Ele fala, não é possível. Não, peraí. Você sabe com quem você está falando? Sou eu, Naamã, o grande guerreiro. O homem famoso, poderoso, cheio de riqueza, leproso. Queridos, nós precisamos lembrar que nós somos tão perecíveis uns como os outros. Que a mesma doença que dá em mim, dá em você. Que a mesma coisa que acontece comigo pode acontecer com você, não importa. A gente já sabe disso. Quando a gente ouve o mundo falar que dinheiro traz felicidade e compra felicidade, é mentira. Porque o mesmo câncer que pode atingir qualquer um de nós, atinge o rico, e ele pode gastar o que for. Se Deus não quiser, ele não será curado. Então, Naamã, todo orgulhoso, cheio de pompa, cheio de razão, cheio de religiosidade, cheio de santidade, se sentia diferente, separado, pomposo. Chega lá e não tem nem a presença do profeta. Queridos, o milagre jamais será feito como a gente espera. Deus não deve nada para nós. A gente já escutou aqui, pelo contrário. Ele não fica devendo. Ele paga do jeito dele, da maneira dele. O milagre será feito sim. A cura, a restauração acontecerá, mas não é do nosso jeito. Não é da maneira que nós pensávamos. Não é da maneira que nós imaginávamos. É da maneira de Deus. Então, se você está esperando algo do Senhor, se você tem um milagre aí aguardando na sua vida, saiba que tudo que você já pensou até hoje não é nada parecido com o que Deus vai fazer. Porque o Senhor, Ele age por meios dele, não por mãos humanas. Não pelos nossos pensamentos. E aí, Naamã sai batendo o pé. Como assim? E aquele reteté que eu esperava? Eis que te digo, a pessoa veio aqui, não falou nada, não teve uma revelação, não disse quando ia acontecer meu milagre. Quantas vezes a gente pensa isso aqui? O pastor convida um pregador diferente, a gente fica esperando. Ai, podia ser alguém diferente para trazer uma revelação. Todo domingo o Senhor traz revelação aqui, a gente passa batido, nem ouve. Nem sabe que está falando com a gente. E eu quero lembrar vocês que toda palavra que sai desse púlpito é para mim e é para você. Toda revelação que ele traz aqui é para mim, é para você. Nós precisamos ficar atentos. Não só de domingo, de quarta, de terça. Mas a gente quer o quê? Um milagre de fogos de artifício, reteté, e de uma pessoa que a gente nunca viu. Não, aquela pessoa vai me dar a minha revelação, aquela pessoa vai falar. Quantas vezes eu já pensei assim, amados? Quantas vezes? E é dessa forma. Só que aqui desse púlpito sai a palavra de vida eterna que nós precisamos todos os dias para nos alimentar e nos fazer continuar caminhando rumo ao céu que está nos esperando. Então não fique esperando não. Reteté, ou então, vamos lá naquela igreja. Viu? Nossa, eu conheço uma igreja aqui perto, top. Tem um pastor lá que ele tem umas revelação. Não, queridos. Busque a sua comunidade. Busque a igreja onde o Senhor te plantou, onde você nasceu, onde te sustentou até hoje. Faça com que aquilo que o Senhor
projetou para você se cumpra. Ele tem planos para a sua vida aqui na CCVL. Você não precisa ir buscar em outro lugar, não. Não seja como Naamã, esperando algo sobrenatural, que não é o que você pensa, é o que Deus faz. Ele é o Deus do sobrenatural. Mas ele disse algo simples. Mergulha 7 vezes. E ele não falou 1, 2, não. 7 vezes. Sempre que o Senhor tem algo para nos dar, ele é sempre muito claro. A palavra de Deus, ela transmite explicitamente a vontade do Senhor para as nossas vidas. Então, se nós não lermos com atenção, nós não vamos até o fim daquilo que o Senhor planejou para receber o nosso milagre. Então, nós vamos continuar lendo o texto dos versos 13 e 14, que diz assim: Então chegaram-se a ele os seus servos, e lhe falaram e disseram: Meu pai, se o profeta te dissesse alguma grande coisa, porventura não o farias? Quanto mais dizendo-te ele, lava-te e ficarás purificado. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus. E a sua carne tornou-se como a de um menino, e ficou purificado. Glória a Deus. O Deus que nós servimos pode todas as coisas. Não há impossível para o nosso Deus. E Naamã, então, tem esses servos, amigos, porque se eles o chamavam de pai, é porque ele era um bom senhor. Então, esses amigos de Naamã abrem os olhos dele e dizem: pai, chefe, senhor, se fosse algo tão difícil, porque eles já tinham presenciado que Naamã tinha feito tanta coisa na vida para conseguir aquele milagre. Ele só pediu para você mergulhar 7 vezes. O senhor já fez tantas outras coisas. Agora, essa missão que é a mais simples de todas, não tem que matar ninguém, não tem que arrancar olho de nada, não tem que gastar nada. É só ir lá, quebrar o seu orgulho, se desfazer da sua razão, desconstruir tudo aquilo que você achava até hoje, desconstruir a sua ideia de milagre e mergulhar 7 vezes. Sempre haverá aqueles amigos, irmãos, que serão usados por Deus para abrir os nossos olhos. Porque muitas vezes nós ficaremos cegos. Estamos pertinho da bênção, mas aí o nosso orgulho nos impede de receber. E o Senhor separou amigos, irmãos, para nos ajudar nessa jornada. O Senhor é maravilhoso, Ele não vai deixar. E aí, diante disso, Ele fala: verdade, né? Aí Ele deixa mesmo, baixa a guarda, arranca tudo dele, desconstrói toda a razão que ele tinha, todo o pensamento que ele tinha, e desce 7 vezes no rio barrento. Naamã, o grande guerreiro poderoso, mergulha 7 vezes no Jordão. E ele sai curado, com a sua pele como se fosse de criança. Então, aí nós vamos seguir o texto, os versículos de 15 a 19, para terminar esse texto, que diz assim: Então voltou ao homem de Deus, depois de curado, né? Ele e toda a sua comitiva, e chegando, pôs-se diante dele e disse: Eis que agora sei que em toda a terra não há Deus, senão em Israel. Agora, pois, peço-te que aceites uma bênção do teu servo. Porém, ele disse: Vive o Senhor em cuja presença estou, que não a aceitarei. E instou com ele para que a deixasse. Mas ele recusou. E disse Naamã: Se não queres, dê-se a este teu servo uma carga de terra que baste para carregar 2 mulas, porque nunca mais oferecerá este teu servo holocausto nem sacrifício a outros deuses, senão ao Senhor. Nisto perdoe o Senhor a teu servo, quando o meu senhor entrar na casa de Rimom para ali adorar, e ele se encostar na minha mão, e eu também tenha de me encurvar na casa de Rimom. Quando assim me encurvar na casa de Rimom, nisto perdoe o Senhor a teu servo.
E Eliseu disse: vá em paz. E foi dele a uma pequena distância. Nós vemos então a restauração completa de Naamã. Naamã foi curado fisicamente, na alma, nos sentimentos e no seu espírito. Porque agora ele adora ao único Deus Todo-Poderoso. Porque agora ele confessa com a sua própria boca que não há Deus como o Senhor em nenhum lugar desta terra. Não há outro Deus como o Deus de Israel. Então Naamã foi restaurado completamente. E com certeza a sua família foi restaurada, a sua casa, a sua vida. Imaginem o coração da escrava, que com certeza não seria mais escrava. Deveria estar naquele momento, vendo a cura de Naamã por completo. Queridos, quantas vezes nós queremos ser restaurados, cremos em Deus como Naamã, sabemos que Deus pode fazer, mas somos orgulhosos. Somos sabidos demais. A gente conhece tanto. A gente é tão santo. Já está há tanto tempo na igreja. Somos famosos. Temos um cargo. Temos um cargo de liderança no trabalho, na igreja, seja lá onde for. E não sabemos qual é a maneira de ser curados. Porque nós não enxergamos o agir do Senhor. E esperamos fogos de artifício, reteté, bagunça, barulho, enquanto o nosso Deus é simples. Ele diz, vai, mergulha 7 vezes, só isso. Ele quer obediência. O que o Senhor deseja de nós para sermos restaurados em 2022? Obediência. Nós já demos o primeiro passo de crermos. Então agora nós precisamos obedecer o Senhor. Retardamos muitas vezes a nossa bênção, justamente porque a gente endurece o nosso coração como Naamã. A gente fica achando que é do nosso jeito. E até age com rebeldia. Murmurando contra Deus. Dizendo que Deus fez do fulano assim e o meu não. Queridos, Deus não faz nada igual para ninguém. Ele tem um propósito para cada um de nós totalmente diferente. Nós não podemos nos comparar. Não podemos competir com os nossos irmãos. Queridos, a competição pela bênção é a pior das coisas que nós podemos fazer. Competir no trabalho para ter algo melhor e que aquilo te leve a se aprimorar, a estudar, a buscar novos conhecimentos é uma coisa. Agora, competir com seu irmão porque ele já recebeu e você não, isso não é de Deus. E isso nos impede de receber a nossa bênção. O anjo está lá, com a mão estendida, eu já ouvi tanto isso. E aí a nossa rebeldia fala, atrasa o anjo. Deus fala, não, espera um pouquinho. Não entrega agora não. Ela ainda não aprendeu. Ela precisa de mais restauração. Vamos continuar restaurando? Depois a gente entrega. Nós precisamos acreditar no Deus que servimos. Não podemos deixar o desespero, como o rei de Israel teve, nos cegar. Não podemos deixar a tristeza de uma notícia nos paralisar, nos impedir de continuar. Precisamos seguir adiante. Precisamos ser submissos. Precisamos nos submeter a Deus. Parece que essa palavra submissão está fora de moda. A gente não ouve mais. Mas o Deus que nós servimos não mudou. O Deus que nós servimos continua o mesmo. E a palavra dele não muda. A palavra dele é eterna. E ele quer dizer para mim e para você nesta noite: seja submisso à minha vontade. A última palavra sempre será dele. Nós podemos planejar, nós podemos fazer
milhões de planos e pensar. É óbvio, cada um de nós tem um raciocínio, então nós vamos raciocinar e pensar, mas a última palavra sempre será dele. Então nós precisamos descansar no Senhor, confiar que Ele pode todas as coisas, lembrar que Ele é um Deus poderoso, grande, maravilhoso, o grande eu sou, e desejar ser restaurados por Ele, para que possamos receber o nosso milagre. Para estarmos diante do nosso Senhor, precisamos estar em santidade, submissos, obedientes, com as nossas vestes lavadas 7 vezes no Rio Jordão. O nosso caráter precisa ser a cada dia mais parecido com o caráter de Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Nós já ouvimos aqui, Diácono Alessandro disse que a nossa restauração precisa ser diária e é dessa forma. A nossa atitude define o tempo em que nós vamos receber o nosso milagre. Se Ele mandou mergulhar 7 vezes no Rio Jordão, todo barrento, sujo, vá, porque Ele tem propósito. Ele sabe o que é melhor. Ele quer que sejamos submissos, obedientes e humildes, como Ele ensinou. Eu ouvi uma frase muito linda do pastor Luiz Hermínio que diz assim: todo ensino que não ensina a negar-se a si mesmo não é evangelho. O evangelho é cruz. O evangelho nos ensina a negar-nos a nós mesmos. Jesus disse que Ele não tinha onde reclinar. Você quer me seguir? Vem, pode vir. Eu não tenho nem onde reclinar a minha cabeça. Em nenhum momento Jesus prometeu riqueza, fortuna, fama, nada desta terra. Jesus só prometeu céu, glória, banquete no céu. Foi isso que o Senhor Jesus veio de fazer aqui. Os planos de Deus sempre serão de salvação. Olha tudo que Deus fez para salvar a vida de Naamã. Permitiu que ele vencesse a guerra contra Israel, que ele ficasse leproso para ele ir até o profeta Eliseu, quebrar o seu orgulho, se desconstruir, se desprender, renunciar, se arrepender, pedir perdão, e aí ele foi restaurado. O Senhor vai sempre fazer para a salvação. Ele vai nos usar sempre para salvação. Ele se converte ao Deus Criador, ele confessa que não adoraria outros deuses e já pede perdão. Ele pede perdão para Eliseu. Olha, eu vou ter que subir com o meu rei. Quantas vezes nós teremos que estar lá no nosso trabalho fazendo parte de algo que não agrada a Deus, mas se o seu coração estiver no Senhor, fique em paz. Peça perdão, como Naamã fez. Ele pede para Eliseu que ele quer levar terra, porque naquela época as pessoas adoravam o Deus na sua própria terra. Então ele não tinha como ficar indo até Israel adorar o Senhor. Então ele pede para levar terra, para a terra dele, e que a partir daquele dia ele não iria mais adorar outro Deus. Se você já fez tudo, se você já esgotou todas as suas possibilidades, tudo que estava ao seu alcance, você já fez? Então agora está nas mãos de Deus. Mas não pense que vai ser do seu jeito. Não pense que vai ser algo mirabolante. Ou talvez seja. É o jeito de Deus, é o jeito do Senhor. Vai ser sempre do melhor jeito, porque o jeito de Deus é bom, perfeito e agradável. Então saia daqui nesta noite desejando ser restaurado pelo Senhor, do jeito dele e não do seu, aguardando nele, da maneira que ele escolheu para você, respeitando o propósito de Deus na sua vida, respeitando e aprendendo com o processo
de restauração que o Senhor tem para com as nossas vidas. Se ainda não aconteceu, é porque precisa arrancar isso ou aquilo, deixar isso ou aquilo para trás, encerrar esse ou aquele relacionamento que não agrada a Deus, porque Ele está te ensinando, porque Ele quer que você aprenda, porque Ele está cuidando e está trabalhando em você para a salvação, não só da sua alma, mas da sua família, dos seus amigos, dos seus colegas de trabalho, talvez de pessoas que você nem conheça ainda, mas com certeza Ele colocará no seu caminho para que a sua restauração seja testemunho de salvação. Ele quer salvar através da sua vida e da minha vida. Então receba a restauração do Senhor. Se renda aos pés do Todo-Poderoso nesta noite para ser restaurado. Seja grato a Deus, porque Ele não desiste de nós. Mesmo nós não merecendo, Ele continua nos dando palavras aqui de nova chance, de nova oportunidade, de recomeço, de restauração. Palavras que exaltam ao único e exclusivo nome, que é Todo-Poderoso. Para que não venhamos a esquecer nem por um segundo o tamanho do nosso Deus, que nada venha nos cegar, que possamos lembrar que Ele é um Deus poderoso. É o tamanho do Deus que nos escolheu, que entregou o seu único Filho para que nós tenhamos vida eterna. Ele não quer que esqueçamos, Ele quer fazer tudo novo de novo. Então que você deseje receber a restauração do Senhor. Reconheça que Ele é o único Deus que pode restaurar a sua vida em qualquer área. Em qualquer situação, não há impossíveis para o nosso Deus. Ele quer restaurar. E para concluir, eu quero ler com você a segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, os versos 17 e 18. 2 Coríntios 4, 17 e 18, que diz assim: porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas coisas que não se veem. Porque as que se veem são temporais, e as que não se veem são eternas. Aleluia. Então, só mais um pouquinho. Aguenta mais um pouquinho aí. Fica firme mais um pouquinho. Ele está voltando. Ele está à porta. Ele está chegando. Fica só mais um pouquinho aí. Não sai não. Não desiste. Deseje ser restaurado. Suporta mais um pouquinho essa dor. Ele está voltando e Ele vai arrancar de nós toda a dor, todo o sofrimento, todo o choro, toda a enfermidade. Nós estaremos com Ele na glória. Então segura firme, irmão. Maranata, a hora vem, Senhor Jesus. Amém. Eu quero agradecer a oportunidade. Essa foi a palavra que o Senhor me deu e que você possa aplaudir ao Senhor por essa oportunidade. Amém?